Boa noite, irmãos. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos nesse terceiro encontro. E estive aqui no segundo, quando eu chegava na cidade de Nossa Senhora das Dores, para iniciar o ministério aqui. E tenho o privilégio de estar hoje aqui com os irmãos, hoje e amanhã. Nós vamos, irmãos, iniciar o culto ao nosso Deus, orando ao Senhor, pedindo a sua condução para esse momento que aqui passaremos, clamando que Ele esteja nos conduzir. Eu convido os irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Deus Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, graças nós te damos. Deus nos concede o privilégio de aqui, nós como irmãos, família tua, povo teu, homens chamados pelo Senhor, escolhidos por ti, convocados para aqui estarmos durante esses 2 dias. Nós te agradecemos porque nos concede esse privilégio de podermos render glória e louvor ao Senhor, de podermos ser edificados pela tua palavra, podermos, ó Deus, ser exortados a vivermos de forma digna ao chamado ao qual o Senhor nos chamou. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos conduza nesses momentos, que a tua graça seja sobre nós, que esteja, ó Deus, trabalhando sobre as nossas vidas, nos levando ao arrependimento dos nossos pecados, nos levando a refletir acerca das nossas faltas, acerca de quanto nós temos falhado para com o Senhor e o quanto nós necessitamos mudar. Ó Deus, recebe este culto ao Senhor, esse momento de louvor e adoração, e fala conosco nessa noite, em nome de Cristo, para a glória do teu santo e excelso nome, é que eu te oro. Amém. Pode sentar, meus irmãos, mesmo assentados, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 1. Os irmãos que estão aí no fundo, estão me ouvindo bem? Ótimo. Salmo número 1, irmãos. Eu estarei lendo na versão revista e atualizada. Assim nos diz a palavra do nosso bom Deus. Ouçamos com atenção a Deus falando conosco, portanto, toda reverência e atenção é devida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos. Cântico do Salmo número 11. Vamos cantar a palavra do Senhor. Cantar a palavra do nosso bom Deus. Cântico do Salmo 11. Assim fujas também, pois és que os ímpios vão, vem já pronto a tua mão, para as ocultas disparar, os justos de coração, quando a destruição já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, vem no céu
homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já prepara chover, fogo e chove sobre os maus, e vento abrasado será a praça deles dará, pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada que justo for, a face lhe verá. Amém? Amém. Queridos, abramos as nossas Bíblias, livro de Salmos, número 32. Aqui estamos, irmãos, nessa noite e durante esses 2 dias, para aprender do Senhor. Aprender de fato o que é ser homem, como devemos viver e como seguir aquele que é o padrão estabelecido por Deus. E se nós estamos fazendo isso, é porque nós temos falhado. E porque falhamos dia após dia. E necessitamos aprender, ser advertidos diariamente pelo Senhor para exercer o nosso papel como homens de Deus, homens crentes, homens que glorificam ao Senhor. E diante desse aprendizado, o que cabe a nós é reconhecer os nossos pecados diariamente. Reconhecer que falhamos e que necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. O Salmo 32, o salmista Davi nos diz, Salmo de Davi, Salmo didático: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não me atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? O Senhor nos chama, irmãos, à reflexão, à confissão, a declararmos diante dele as nossas faltas, os nossos pecados. E nesse momento eu convido você a justamente fazer isso. Fechar os seus olhos, confessar ao Senhor as suas iniquidades, os seus pecados. Logo após alguns instantes de oração silenciosa, eu peço que o nosso irmão Jalmo esteja a quebrar o silêncio com oração de confissão e gratidão ao Senhor, porque em Cristo nós somos perdoados. Oremos ao nosso Deus. Santo e Supremo Deus, na Tua presença, Senhor, nos encontramos nesta noite. E já somos agradecidos por tudo que o Senhor tem permitido que nós façamos ao Teu nome e em Teu nome nesta noite. Mas nesse momento também queremos agradecer
pelo perdão, Senhor, que a Tua palavra garante a cada um de nós, de que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor livra a cada um de nós da culpa do pecado, tão logo nós confessemos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão seja sempre a nossa palavra ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor conduza, ó Deus, esses trabalhos, o Teu servo, o servo também que estará amanhã também ministrando outra palestra, como o Senhor bem quiser. Conduze-os nessa noite, conduze-os amanhã, conduz nossas vidas, Senhor. Em nome de Cristo fazemos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu convido os irmãos, vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor cantando o Salmo 2 e o Salmo 61. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos cerca de alegres cantos de livramento. Nós vamos cantar aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que Ele nos deu como cânticos, inspirados por Ele, para louvor a Ele, para a glória dEle. Então, convido os irmãos a todos juntos louvarmos ao Senhor. Cântico do Salmo 2, cântico do Salmo 61. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade. Contra o Senhor e contra seu ungido, dizem os laços, seus amos romper, suas algemas lançaremos fora. Deles queremos nós nos desfazer, porém aquele que nos céus está, põe-se a rir os reinos uma deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu reino, meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei do Senhor seu decreto. Disses, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, homens, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. Atende, ó Deus, ouve, ó Pai, minha súplica. Os fins da terra clamo a ti,
com abatido coração. Leva-me a rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra o homem mau. No templo sempre assim estarei, sob tuas asas firmes tu, me esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste herança dos que têm, temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo traz ao rei, seus anos duram gerações, e permaneça diante de Deus para sempre o nosso rei. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar, assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Amém. Para sentar, irmãos. Meus queridos, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 1, versículo 18 ao verso 25. Me foi dada a incumbência, irmãos, de falar no início desse encontro de homens, de trazer a palavra do Senhor, e decidi nessa noite refletir nesse texto com os irmãos. Eu não vou fazer uma exposição um tanto expositiva de todo o texto. Eu quero pontuar algumas questões que esse texto tem a nos ensinar e refletir com os irmãos nesse texto. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao verso 25, assim nos diz a inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó Deus, Tu és Deus gracioso e bondoso. E a Tua bondade se manifesta no momento que o Senhor nos dá o privilégio de podermos ouvir a Tua doce voz falando conosco. Eu rogo, Deus, nesse momento que o Senhor esteja a falar ao Teu povo, a cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, que a Tua palavra venha, ó Deus, penetrar nos nossos corações, no coração de cada homem aqui, e que nós possamos aprender com o Senhor.
a sermos homens que glorificam o Senhor, homens piedosos, homens que amam a Ti e que buscam viver diariamente para o Senhor. Fala com a Tua igreja, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados. Que o Senhor esteja nos conduzindo, em nome de Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, se vocês olharem e se atentarem para o subtítulo que está nas suas Bíblias aí, provavelmente vocês vão ver que essa história trata sobre quem? Sobre o nascimento de quem? De Cristo. Essa história trata sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a sua forma virginal, como ele veio nascer, como ele foi concebido no ventre de Maria, de forma virginal. No entanto, irmãos, é evidente que o nascimento de Cristo é o ponto principal desse texto. Mas isso não implica que nós não podemos tirar algumas lições acerca de outro personagem desse texto, que é evidente, reflete o personagem principal. Que é quem? Cristo Jesus. Quem é o outro personagem? José. É José. Nessa noite, irmãos, eu quero refletir com os irmãos acerca de alguns princípios que, quando nós olhamos para José aqui nesse texto, nós devemos, como homens, evidenciar, imitá-lo, assim como ele imita o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, eu não vou expor o texto evidente para expor de forma expositiva, demonstrando o ponto principal, que é a vida, o nascimento de Cristo, mas eu quero trazer alguns pontos acerca de José, como José nos ensina sobre masculinidade. Afinal de contas, nós vamos tratar sobre isso hoje e amanhã. Como José nos ensina, irmãos, sobre o que é ser um homem bíblico, o que é ser um homem que glorifica a Deus, o que é ser um homem piedoso, um homem que exalta e glorifica o seu Senhor. O texto, irmãos, nos aponta algumas questões. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, baseado nesse texto, é que um homem piedoso, um homem bíblico, quando ele olha para esse texto, especialmente para a pessoa de José, ele é alguém que conhece a palavra de Deus. Como assim, pastor? Veja como começa o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mateus começa o texto, irmãos, nos informando que José era praticamente o esposo de Maria. Ele estava basicamente casado. Era costume naquela época de estar desposado, era quase uma situação de noivado. E aí, irmãos, nessa época em que eles estão nessa circunstância, o que acontece? Uma criança gerada no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. José não havia coabitado com Maria. Ele não havia ainda levado ela para morar com ele. E aí, ele sabe que Maria está como? Grávida. Qual a conclusão natural que José teria tirado aqui e tirou? Certamente. Maria foi o quê? Infiel. Certamente Maria foi infiel. Porque ele não havia tido relações sexuais com ela. Ele estava em uma situação que ele ainda não tinha levado para casa. E aí, ele chega certamente à conclusão: Maria foi infiel. E aí, quando ele olha para essa circunstância, irmãos, ele não consegue ver uma forma clara de levar Maria para viver com ele. De ter uma relação agora como de casado.
A sua conclusão natural é: ela quebrou o juramento. Ela me foi infiel. Certamente ele sofreu com isso. Certamente ele ficou sofrendo com essa circunstância. O texto vai dizer que ele ficou ponderando nessas coisas, ele ficou pensando, refletindo o que houve. O que é que eu vou fazer? Pastor, o senhor disse que nós iríamos dizer que, baseado em José, homens de Deus conhecem a palavra de Deus. O que é que o incomoda aqui? O que incomoda, irmãos, é que José tira uma conclusão natural de que certamente Maria tinha sido infiel e, de acordo com a lei, o que é que aconteceria? Ele teria que deixá-la. Ele teria que rejeitá-la. Ela lhe foi infiel. O texto vai dizer aí, irmãos, que José, seu esposo, sendo um homem o quê? Ele era o quê? Justo. Ele era um homem justo. Um homem justo aí é certamente um homem de princípios. Um homem que queria viver em conformidade com a vontade de Deus. Um homem que levava a sério a quebra dos mandamentos de Deus. E quebrar o mandamento de Deus era algo sério. Pois Deus é um Deus que leva a sério a quebra dos votos matrimoniais. Quando ele olha para Maria, ele diz: ela quebrou os votos. O que é que eu faço agora? Maria está grávida. E a situação dela é de alguém que cometeu um crime que é passivo de morte. Se você for olhar lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24, o texto vai dizer: se uma moça virgem tiver casamento contratado, essa é a situação de Maria, e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morra. A moça, porque não gritou por socorro estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Era isso que dizia a lei. José conhecia a lei. E isso o incomoda. Ele sabia o que a lei exigia. Ele temia. Ele era um homem justo. Embora você possa olhar esse termo e dizer: não, o termo simplesmente diz que José era um sujeito bom. A palavra justo aqui descreve muito mais do que isso. Descreve a postura de um homem que era um homem que buscava ser fiel à lei. Era alguém que era devoto à lei. Um homem profundamente comprometido com a lei. Que se importava com a lei. Irmãos, nos dias de hoje, nós olhamos para José e o que vemos é que José era um homem que conhecia profundamente a palavra de Deus e queria viver de acordo com ela. Será que isso poderia ser dito de mim e de você? Você conhece a lei do Senhor? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o que Deus exige de você? Ele quer de você? Você sabe o que o Senhor requer de você? Ou você é daquele crente que pega a Bíblia simplesmente quando vai para a igreja? Que pega a Bíblia simplesmente quando vai para o culto? José conhece a lei. Ele sabe o que a lei exige. Ele sabe que, por aquilo que ele chega à conclusão, a lei diz que ela tem que ser rejeitada. Como é que ele vai levar ela para ser sua esposa? Mas, ao mesmo tempo que ele conhece a lei, ele sabe também que a lei de Deus chama a ser misericordioso e gracioso. Ele sabe que a lei também chama com que nós sejamos misericordiosos e graciosos. E aí duas janelas se abrem. Ou ele faz uma coisa, ou ele abre uma demanda judicial contra Maria e a entrega para ser apedrejada, ou
ele usa de graça. Ou ele entrega uma carta de divórcio, despede ela silenciosamente, sem envolver em qualquer processo ou qualquer procedimento judicial. Esse é o segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Um homem de Deus é alguém que conhece a lei de Deus, mas é alguém também, por conhecer a lei de Deus, ele é o quê? Gracioso. Misericordioso. Talvez, se você no lugar de José, você queria fazer o quê? Eu conheço a lei de Deus, vou fazer o quê? Eu vou cumprir a lei plenamente, afinal de contas ela me traiu. Eu vou ser o primeiro a tirar a pedra. Eu vou ser o primeiro a apedrejá-la. Porque eu estava aguardando por ela. Como é que ela me faz uma coisa dessa? Como é que ela me abandona, me trai de forma tão vil? Eu que dediquei parte da minha vida a ela. Mas José sabe que o Deus que ele serve também é um Deus gracioso. E isso faz com que ele se incomode com isso. Ele ponderava nisso, ele ficava pensando, o que é que eu vou fazer? Ainda que a lei exigisse apedrejamento, ele sabe que Deus também é um Deus gracioso. Ele pode muito bem usar de graça, dar uma carta de divórcio de forma silenciosa e deixá-la secretamente. E é justamente isso que ele decide fazer. Ele usa de graça. Mas, pastor, ele não vai abandoná-la? Ele não vai deixá-la só? Isso não é falta de misericórdia, não? Certeza? Qual a melhor opção para Maria? É ser abandonada, deixá-la sem ser acusada de adultério? Ou ser acusada de adultério? Se ela for acusada de adultério, ela tem o quê? Morte. Ela é apedrejada. José também decide pagar o preço, irmãos. Talvez você olhe para ele e diga, não, ele decidiu abandoná-la. E você talvez tenha um juízo de valor para com ele, dizendo que ele não foi misericordioso. Mas não é isso quando você olha para o outro lado. Quando você olha para a consequência dele executar a lei plenamente, você vai ver que o ato dele é também um ato de compaixão, de misericórdia. Onde provavelmente quem seria mal visto seria ele, pois ele é que teria abandonado ela. Será que nós estamos também dispostos a pagar o preço? A ficar mal visto? Por amor ao outro? Ou a outra? Será que eu e você somos homens capazes de pagar o preço para não envergonharmos o nosso semelhante? Será que eu e você somos homens que usam de graça e misericórdia? Homens piedosos, irmãos, são homens que entendem que tem que ser misericordiosos, que tem que usar de graça, assim como Deus foi conosco. Afinal de contas, nós fizemos o que contra Deus? Nós o ofendemos diariamente. Nós pecamos contra Ele. Nós transgredimos a sua lei. Nós somos infiéis diariamente. Mas Deus continua sendo gracioso e misericordioso para conosco. Ele continua derramando graça sobre mim e sobre você. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Homens de Deus se preocupam mais com o que Deus pensa do que com os outros pensam. Ele está mais disposto a ouvir a voz de Deus e confiar nela do que ouvir a voz das pessoas, ou até a voz da sua própria consciência. Ele está preocupado em ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Veja que o texto vai dizer, irmãos, que José está ponderando o que é que vai fazer.
E aí o texto vai dizer lá no versículo 20, eis que ele apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o texto continua. José, irmão, está ponderando ali. Ele está pensando, o que é que eu vou fazer? Ele está disposto a tomar uma atitude. Eu vou abandoná-la. Eu vou deixá-la. Enquanto isso estava na sua cabeça, ele dorme, sonha e aparece de forma repentina um anjo do Senhor, comunica que aquilo que está gerado, ou aquele que está gerado no ventre de Maria, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo disse, José, não tema. Não hesite. Não tema assumir Maria. Irmãos, José ouve isso em sonho. Veja como José teme a Deus. Ele ouve, ele desobedece. O que é que ele faz? Obedece. Ele ouviu em sonho. Se você ouvisse isso em sonho e fosse contar a alguém, o que alguém ia lhe dizer? Sejamos sinceros. Está doida? Está delirando. Mas José ouviu um anjo falando com ele, dizendo, olha José, não tenha medo. Não tenha medo de recebê-la. Não fique preocupado. Não hesite. Cumpra com o seu dever. Tome Maria, case com ela. Ela está grávida, está... E o que foi gerado nela não foi fruto de traição. Foi obra do Espírito Santo. Maria não lhe foi infiel. Assuma o seu papel. Pegue ela, leve para a sua casa. E tome-a como esposa. Ele ouve, irmãos, o anjo falar. E o anjo ainda dá instruções. Não temas, ela dará um filho. E você vai pôr nele o nome de Jesus. Além de dizer que o filho não é dele, ainda ele vai, o anjo, e dá o nome ainda. José não tem direito nem de chamá-lo do nome que ele quer. Ele não tem direito nem de escolha. De dizer, não, vou botar Pedro. Não, José. Você, além de não ser o pai, você vai ser pai por adoção e você ainda vai colocar o nome que eu estou lhe dizendo. Porque ele se chamará Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José ouve a voz do anjo e obedece. Ele obedece. Ele toma a decisão correta. Ele deu nome, criou Jesus, o educou, ensinou uma profissão e o conduziu. Sem se importar com o que os outros dissessem. Ou sem se importar com a sua consciência. Lembra, irmão, José é pecador como eu e você. José é pecador como eu e você. Mas ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a voz do Senhor e ele obedece. Ele está mais preocupado em ouvir a voz de Deus. Ele ouve a voz do Senhor, confia nela e obedece. Nós ouvimos, irmãos, a palavra do Senhor nos orientar diariamente. Rotineiramente. Nós temos ela diariamente às nossas mãos, nos nossos celulares, nos nossos tablets, em livro, na Bíblia. A Bíblia está nas nossas mãos de todas as formas hoje. Quando nós meditamos nela, será que nós ouvimos a voz de Deus e cremos como José ouviu em sonho?
Será que nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos como José ouviu em sonho o anjo falar com ele? Aqui nós temos alguns pastores. Me corrijam, pastores, se eu estiver errado. Ovelha obedece tranquilamente às nossas instruções. Isso é verdade? Instruções, quando eu digo nossas, oriundas da palavra do Senhor. O que é que nós temos que fazer diariamente, rotineiramente? Estar instruindo, corrigindo, ensinando. Por quê? Porque a ovelha é teimosa. O pastor diz, meu filho, não é por aqui. A palavra de Deus diz isso. Mas a ovelha vai e ouve a voz do amigo, mandado ou enviado por Satanás, e faz totalmente diferente. José, ele ouve a palavra de Deus, ele obedece. Ele tem a sua mente cativa ao Senhor. Ele tem o seu coração cativo à palavra de Deus. Ele vai e faz o correto. Mesmo quando aquilo é difícil, é doloroso. Ele vai criar um filho que ele sabe que não é seu. É adotado. Mas pastor, é o filho de Deus. Nós olhamos para isso e pensamos dessa forma, é fato. Mas lembremos, José é pecador como eu e você também. Ele ouve a voz do Senhor. Sabe que quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, nós avançamos, nós crescemos, nós estamos cativos a ela. Alguém aqui cria filho adotivo? Não? Para os nossos filhos, tem momentos que a gente olha assim e diz, rapaz, o negócio é difícil. E com filho adotivo? Você já imaginou? Educar? Mas José, ele faz isso, instruído pelo Senhor. Convicto, com coragem, com convicção. Homem que ouve a voz de Deus, obedece à voz do Senhor. Mesmo o anjo falando com ele em sonho. Você é assim? Aqui nós temos homens, uns mais velhos, outros mais novos, mas homens que rotineiramente o Senhor tem que estar tratando, corrigindo, dizendo, meu filho, não é por aqui não. Ouça minha voz. Homens que rotineiramente o Senhor tem que pegar o cajado e disciplinar. Porque parecem que não ouvem, que não creem. Homens que muitas vezes são como cavalos. Assim somos nós, irmãos. Eu e você. Talvez você esteja dizendo aí, eu não. Mas eu lhe garanto que é. Quantas vezes nós precisamos ser corrigidos, disciplinados pelo Senhor? E quantas vezes nós caímos nos mesmos erros? A palavra de Deus é clara em nos instruir, em nos dizer, meu filho, esse caminho te conduz para a perdição, ouça a minha voz. Mas nós teimamos e vamos. José ouve a voz do Senhor e obedece. E ao obedecer, ele segue em frente. E essa é a última coisa que eu queria chamar a sua atenção, essa breve reflexão nessa noite. Veja que o texto vai dizer, irmãos, que José fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. O texto continua e o texto diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José desperta do sono, fez como o Senhor lhe ordenou, recebeu sua mulher e se manteve puro. Ele seguiu em frente e buscou uma vida de pureza. Diz o texto
Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de quê? Jesus. José obedeceu, seguiu em frente, tomou sua esposa, levou para casa. 9 meses, irmãos. Bota aí uma média de 8. Nós não sabemos quanto tempo ele soube. Castro. Vendo sua mulher ali, crescer a barriga, e se manteve puro. Só veio coabitar com ela depois que ela teve o quê? O filho. Só coabitou, só conheceu a sua esposa quando ela teve o filho. Ele não é o pai. Não teve relação com ela. Levou-a para casa. Só veio consumar o casamento quando o filho nasceu. José seguiu em frente. Respeitou seus compromissos pactuais. Tomou ela como esposa. Manteve a sua pureza sexual e a de Maria até o dia do casamento, até o dia em que o filho, o Senhor Jesus, nasceu. E aqui é uma lição para mim, para você, e principalmente para jovens. Pureza sexual. Pureza sexual. Relação sexual se dá onde? No casamento. No casamento. Não é no noivado, não é no namoro. E muito menos ficar, como é a modinha de hoje. Relação sexual se dá no casamento. Aqui você vê um homem que levou a sua mulher e passou, no mínimo, uns 7 meses ou 8, para ter relação com a sua esposa. Aquela que era sua esposa, mas que estava grávida do Espírito Santo. Ele confiou no Senhor, seguiu em frente, cumpriu com seus votos, cumpriu com as suas obrigações e se manteve puro. Será que você, meu irmão, minha irmã, ou desculpe, meu irmão, só temos homens aqui, conseguiria se manter firme? Hoje nós temos uma geração de homens fracos que começa a namorar, já quer ter relação com a namorada. Desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo a ordenança do Senhor. E usa um falso pretexto, pastor, a carne é fraca. Tu é que é pecador, miserável. Você que não ouve a palavra de Deus. Você que não ouve a instrução do Senhor. Você não está disposto a ouvir e obedecer ao Senhor. Você que não entendeu que o Senhor lhe chama a pureza. E homem de verdade é alguém que é fiel à palavra de Deus, aos preceitos de Deus, conhece a palavra de Deus, ouve a voz de Deus e segue em frente, firme, lutando contra o pecado. Você já olhou para José, já se colocou no lugar de José, levar sua esposa para casa? A gente pensa muitas vezes que José pegou Maria e levou para casa como ela já tivesse com um barrigão. Será que foi assim mesmo? Certamente que não, irmãos. Certamente que não. Mas ele vê Maria ali, de frente com ele, todos os dias. Mas se mantém puro. Você acha que ele não luta contra o pecado? Você acha que ele não lutou contra o pecado? Certamente lutou. Mas ele se manteve firme. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Aqui é uma lição para mim e para você. E principalmente para os solteiros. Se você luta contra os desejos sexuais, clame ao Senhor que lhe dê forças. E creia na sua palavra.
e obedeça. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Quando você olha para a palavra de Deus, ela deve ser instrução para a sua vida, normativa para a sua vida. Meus irmãos, lutar contra o pecado não é fácil. Mas é muito mais difícil quando nós não entendemos que a palavra de Deus é autoridade para nós. É muito mais difícil quando eu e você não temos compromisso com o Senhor. É muito mais difícil quando eu e você não conhecemos a palavra do Senhor. José se mantém firme, casado com Maria. Mantém sua pureza sexual, a de sua esposa, até o momento que o seu filho nasce. Por quê? Porque ele conhece a palavra do seu Deus. Mas não apenas conhece, ele vive por ela. Ele obedece a ele. É lei para ele. A palavra do Senhor é lei para você? Se você acha que você pode negociar com o Senhor, saiba que você está sendo fraco. Você não está sendo um homem de Deus. Se você deixa-se constantemente levar pelos seus desejos pecaminosos, saiba que você está distante do padrão do Senhor. Pastor, qual é a solução? A solução é olhar para Cristo. Por quê? José é o pai adotivo de Cristo. Mas Cristo é quem? O seu Salvador. José segue um padrão. O padrão da palavra de Deus. E quem viveu esse padrão na sua plenitude? Foi Cristo. Que foi puro o tempo todo. Que sempre viveu pela palavra do Pai, sempre obedeceu, mesmo que aquilo levasse para a cruz. Mesmo que aquilo custasse um alto preço, assim como José teve, irmãos. Você acha que é fácil conviver com a mulher, lado a lado, dia após dia, e você não ter relações com ela? Pureza, vitalidade. Esse foi Cristo. Aquele de quem nós lemos o Salmo 1. Aquele que é o bem-aventurado. Aquele que não pecou. Homens, nós vamos refletir amanhã. O pastor Gerson vai falar sobre masculinidade. Ouçamos o que o Senhor tem para nós. Para que nós possamos sair daqui transformados, moldados pelo Senhor. Compromissados com a palavra do Senhor. Que saiamos aqui, homens, dispostos a ouvir a voz de Deus, dispostos a obedecê-lo, dispostos a pagar o preço, a mortificar o pecado em nós, para que Cristo seja exaltado, para que Cristo seja glorificado. Amém? Pela graça do Senhor, nós temos o privilégio de estarmos refletindo nessas coisas nesses dias. Então, que aproveitemos bem. E assim, sejamos moldados nas nossas vidas, como solteiros e como casados. Porque também não é fácil para um casado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Eu vou convidar o pastor Gênesis. Vem aqui à frente. Ele está orando por nós. Vamos orar. Estamos de pé, irmãos, para orarmos.
Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que nos confronta, que revela, Senhor Deus, a tua vontade para conosco, o teu desígnio, Senhor Deus, para que andemos nele. E quando nos defrontamos com a tua palavra, e como vimos na exposição da tua palavra, nos defrontamos com homens fracos e pecadores como nós. José era fraco e pecador, como nós. Mas, guiado pelo teu Santo Espírito, guiado pela tua palavra, foi obediente, Senhor, a ti. Foi um exemplo, Senhor, de masculinidade. Por isso, Senhor Deus, ao nos depararmos com isso, podemos olhar para as nossas fraquezas e debilidades e olharmos para o nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo, clamarmos, ó Senhor Deus, para que nós tornemos homens fiéis, bíblicos, verdadeiros, ó Senhor, homens de Deus, na tua igreja, na sociedade, onde quer que estejamos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Queridos, nós vamos ainda em pé cantar o hino da UPH. Eu pedi ao nosso irmão Jalmo, você já vinha aqui à frente, para nos conduzir. Graça e paz, irmãos. Queria convidar o reverendo Rômulo, ele se encontra aqui. Reverendo Rômulo, para ele nos conduzir. 3, 2,